Boa noite. Me chamo Arnaldo. Moro em Campinas, que fica em São Paulo. Estou aqui para contar o meu relato. Hoje, graças a Deus, trabalho de carteira assinada, mas que por muito tempo trabalhei somente com bicos, desde lixeiro até entregador de jornal. Mas enfim, em meio a tantos empregos, eu consegui um com meu amigo, em 2001, como vendedor porta a porta. E o salário era o preço da comissão, de 15% de tudo o que eu vendia. Na época, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, e por conta disso eu precisei trabalhar mais, para ter uma grana extra para o nosso filho. E por conta disso eu passava 20 dias trabalhando e apenas 3 em casa. Apesar da distância que eu ficava da minha família, eu gostava do trabalho, pois até aquele presente momento tinha sido o único em que eu fui bem pago. Só que foi justamente nesse meu emprego que eu vi um lobisomem. Como já disse, era 2001. Na época dava para ir e vir de qualquer lugar. Podíamos entrar em qualquer estado ou município, pois digamos que era bem mais fácil do que hoje. E junto a mim trabalhavam mais 4 amigos. A gente viajava de município em município. E às vezes íamos até outros estados, só para vender todo tipo de coisa: brinquedo, remédios, roupas e até produtos de beleza. E a gente até que vendia bem. Só que o nosso único problema era nosso meio de transporte, que era uma Kombi velha, que apesar de ser bem antiga, era o nosso único meio de transporte, mas era mais quente do que uma sauna. E não tínhamos nenhuma segurança dentro dela. Porém, apesar de tudo, era ela que nos levava para tudo quanto era de canto. Mas em uma viagem tudo aquilo mudou. Na época, devia ser março ou começo de abril. Estávamos em um interior daqui de São Paulo, que devia ter uma população máxima de 30 mil habitantes. Um interior mesmo. E até que vendemos bem naquela cidade. Só que as coisas ficavam bem estranhas pela noite, e toda a cidade que a gente passava ficava de 5 a 7 dias. Depois íamos para outro lugar. Mas naquela cidade, a gente não durou nem 2 noites, pois era de madrugada que aquela coisa aparecia. No primeiro dia depois de termos vendido bem, nós paramos a Kombi perto de um descampado e começamos a armar nossas redes em umas árvores que tinham por ali, pois ninguém aguentava ficar dentro da Kombi. Ela era quente demais. Quando terminamos de armar nossas redes, a gente percebeu um sujeito no meio do mato, só nos observando. Mas quando ele percebeu a gente olhando, saiu bem rápido dali. E como nenhum de nós era besta, sempre ficava um acordado com um revólver, para caso de algum ladrão aparecesse e quisesse roubar nossas coisas. Nem ligamos muito para aquele sujeito. Então jantamos umas quentinhas que tínhamos comprado e logo depois fomos dormir. Passou a guarda de um, depois a guarda de outro, e justamente assim que chegou a minha guarda, foi que aquela coisa apareceu. Devia ser umas 3 da manhã. Estava com neblina que não dava para enxergar um palmo na minha frente. Dava para ver um pouco a rede dos outros homens, e a Kombi também. Mas a estrada e a cidade, tudo estava tampado com a neblina. E foi nessa hora que comecei a escutar passos pesados que vinham lentamente pela mata, que tinha ali perto do descampado. Eu então me virei e fiquei olhando para o nada, pois tinha muita neblina. Foi quando comecei a perceber uma silhueta se formando. Eu, achando ser algum bêbado ou ladrão, esperei chegar mais perto. Só que à medida que aquilo se aproximava de mim, foi que comecei a sentir um cheiro podre e uma respiração ofegante bem rouca. E só quando aquela coisa estava a mais ou menos 2 metros de mim, foi que vi o que era aquilo. Devia ter mais de 2 metros, pois eu com 1,87 sumi na frente daquilo. Era preto e todo peludo. Tinha uma cara grande e bem feia. Suas pernas também eram grandes como a de um canguru. Pareciam estar viradas para trás.
e o fedor daquilo parecia muito com carniça, e continuava vindo em nossa direção. Eu, sem hesitar, peguei o revólver e dei 3 tiros naquilo. Assim que acertou, ele deu um urro assustador e saiu correndo berrando. Com os tiros, os homens acordaram e me viram em pé, mas não viram aquela criatura. Eles só escutaram um bicho urrando ao longe. Foi então que meu amigo perguntou: "Tu atirou em que, Arnaldo? Que bicho era aquele?" Eu, ainda sem acreditar no que tinha acabado de ver, só fiquei em silêncio, pois o choque foi grande para mim, já que eu achava que lobisomem só existia nas histórias para assustar crianças. Mas eles são bem reais, e eu tinha acabado de ver um. Só fui tomar ciência das coisas 10 minutos depois. Contei do ocorrido para meus amigos, mas ninguém quis acreditar em mim, mesmo escutando aquilo urrando ao longe. Foi aí que peguei a rede e entrei para dentro da Kombi, pois lá eu achava estar mais seguro. Os homens continuaram lá fora, e aquela besta não voltou mais. Pela manhã virei motivo de chacota, pois estavam dizendo que eu era medroso e que atirei no cachorro achando ser um lobisomem. Só eu sabia que ele era real, e talvez se não tivesse atirado, o bicho teria atacado a gente. Depois daquilo tudo, fomos vender porta a porta, até eu chegar na casa de uma senhora que era de idade, que queria comprar um gel. Nós começamos a conversar sobre várias coisas, e papo vai, papo vem. Eu perguntei o porquê do teto da sala estar todo quebrado. Foi então que ela, bem séria, me respondeu: "Isso daí, meu filho, foi obra de um lobisomem." Na hora que ela me contou aquilo, eu me arrepiei todinho, pois sabia que era real e que não estava ficando louco. Ela disse que aquele bicho havia tentado invadir a sua casa para poder pegar seu neto, que era recém-nascido, mas que fazia tempo que o bicho não rondava pela região. Contou também que ele nunca havia feito nenhuma vítima, apesar de ter tentado invadir 2 casas, sendo uma a daquela senhora. Porém, um bicho ceifou a vida de alguns cachorros de rua. Ela então me disse para tomar muito cuidado, pois ele ia voltar para se vingar, já que ele tinha retornado 3 vezes na casa dela, e só parou depois de levar muito tiro. Nesse momento fiquei com mais medo ainda, pois aquela coisa ia voltar, e eu não tinha como provar para meus amigos que de fato aquilo existia, e que ele ia retornar. Foi então que peguei minhas coisas e saí da casa da senhora, e fui vender porta a porta, mas nervoso pensando quando a noite chegasse. Na minha mente só tinha aquele pressentimento de que algo ruim iria acontecer. E quando chegou a noite, os homens novamente armaram as redes. Só que eu fui para dentro da Kombi e não preguei o olho em nenhum momento aquela noite. As horas então foram se passando, até chegar mais ou menos 2 da madrugada. Foi nessa hora que comecei a escutar os cachorros latindo na rua. Aquilo era um sinal claro de que o lobisomem estava se aproximando cada vez mais da gente. Os latidos saíam ficando cada vez mais perto, até chegar bem próximo da Kombi. Nessa hora só escutei os homens batendo na porta. "Abre a porta, Arnaldo. Tem um bicho vindo para cá." Então abri a porta e os homens entraram de uma vez. Pedi para fazerem silêncio, e pelo vidro da frente deu para ver aquela coisa lá fora correndo dos cães e olhando para a gente. Nessa hora colocamos balas no revólver e ficamos esperando ele atacar, mas aquilo só ficava rodeando a gente. Foi quando, do nada, ele se jogou na lateral da Kombi, que foi tão forte que amassou a lataria. Depois o lobisomem se jogou novamente na parte de trás e por fim subiu em cima da Kombi e ficou batendo bem forte. Nessa hora meu amigo atirou 2 vezes naquilo, e assim como na noite anterior, o bicho pulou e saiu urrando. Um barulho muito feio e assustador. Era um grunhido de cachorro misturado com roncado de porco e voz de gente. Uma coisa muito feia mesmo. Nesse momento meus amigos perceberam que aquilo que disse era real,
e o bicho ia atacá-los se eles tivessem continuado lá fora. Depois de tudo, ninguém mais dormiu aquela noite. Ficamos acordados até o amanhecer. E de manhã a gente só tomou café e logo pegou a estrada. Ninguém queria ver aquela coisa novamente. Eu dei graças a Deus quando estávamos bem longe dali, pois aquela coisa não ia parar até pegar um de nós. E apesar da Kombi ser de ferro, ela não iria aguentar por muito tempo, pois a força que aquilo se jogou nela fez com que a parte de trás ficasse toda amassada. Bom, eu trabalhei por mais 2 anos naquele emprego e nunca mais vi nada sobrenatural. Após esse dia, nenhum de nós quis dormir fora da Kombi. Sempre que parávamos em algum lugar para dormir, ou íamos para um hotel, ou dormíamos dentro da Kombi. Hoje, sempre que escuto alguém falar que viu um lobisomem, ou que escutou algo estranho durante a noite, eu acredito, pois sei que lobisomem é um bicho feio e bem traiçoeiro. Se eu não tivesse visto ele aquela noite, talvez nem vivo eu estaria. E mesmo tendo se passado muitos anos, ainda tenho pesadelos, com os gritos de horror que o lobisomem deu quando levou os tiros. Boa noite, Sam. Meu nome é Arthur. Tenho 39 anos e moro em São Paulo. Venho aqui para contar o meu relato. Bom, eu estava cansado de dirigir por horas a fio. Sou representante comercial. Quando aconteceu algo muito estranho, eu segui em frente pela estrada, que acabou desaparecendo de repente. Foi como se eu tivesse sido sugado para outra dimensão. Assim, cheguei a uma cidade sinistra. As casas eram enormes, pareciam mausoléus mesmo. Era uma arquitetura tão fúnebre que me deu arrepios. A neblina era tão densa que mal podia ver o que estava à minha frente. Foi então que eu vi pessoas pálidas, com traços estranhos no rosto, que pareciam hostis. Uma delas veio até mim e falou com a voz trêmula: "Você não deveria estar aqui. Este é o lugar dos que abraçam a escuridão, não de vocês." Fiquei paralisado de medo, sem entender como eu tinha chegado ali. Tentei entender o que estava acontecendo, mas a cada momento que se passava, percebia que estava em uma realidade diferente. Eu queria retornar para minha casa, mas não sabia como. Por muito tempo rodei em círculos pela cidade, e quanto mais longe eu ia, mais estranhas ficavam as coisas. Conforme a neblina aumentava, ficava mais difícil ver qualquer coisa. Além disso, havia símbolos estranhos por toda parte, que me davam a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Eu estava completamente perdido na cidade misteriosa, onde as casas pareciam mausoléus e as pessoas eram pálidas e hostis. Eu tentava desesperadamente encontrar uma saída enquanto vagava pelas ruas escuras da cidade, mas parecia que a neblina espessa e os símbolos estranhos que enfeitavam as paredes apenas me levavam a becos sem saída. Foi quando eu notei um movimento sombrio no final da rua. Uma figura alta e esguia emergiu da névoa, vestindo um manto negro que encharcou a luz do luar. Fiquei imediatamente arrepiado com o que vi. "Você não deveria estar aqui", disse a figura, com uma voz profunda e penetrante. "Esta cidade é para aqueles que abraçam a escuridão." Olhei para a figura com medo, mas também era a única esperança de encontrar uma saída daquele lugar. "Me ajude, por favor", pedi. "Eu não sei como eu cheguei aqui, mas preciso encontrar uma saída. Essa cidade é aterrorizante."
A figura sombria sorriu e me estendeu a mão, convidando-me a segui-la. A princípio hesitei, mas eu sabia que não tinha outra escolha. A figura guia me levou a uma construção gótica, repleta de símbolos estranhos e estruturas imensas. E foi então que eu notei um grupo de pessoas, a maioria vestindo preto, reunindo-se em seus degraus. Eles pareciam ser de uma seita. Símbolos antigos, sibilou a figura sombria. Eles adoram as trevas. Eles têm sede de poder. Eles adoram os mortos. Eles veem a sua vida como posse de seus deuses antigos. Eu imediatamente recuei. Percebi que havia caído numa cidade controlada por uma seita estranha. As pessoas se aproximaram de mim, me encarando com um sorriso sinistro. Eu sabia que eles tinham algo terrível em mente para mim. Lutei com todas as minhas forças correndo pela cidade, até que desmaiei e acordei no meu carro. Não sei se tudo isso não passou de um sonho, mas para mim foi muito real. Não sei onde eu estava, mas uma palavra vinha na minha mente: Sete Além. Desde então, nunca mais fui capaz de esquecer aquela experiência. A cidade foi um pesadelo que eu nunca vou esquecer. Uma cidade aterrorizante, que é controlada por uma seita estranha. Nunca mais quero me aventurar em uma cidade que tem como lá a morte e o poder sinistro. Boa noite. As estradas do município de Tefé sempre foram celeiros de muitas histórias sem explicação. Não é raro encontrar pessoas que conhecem pessoas que passaram por situações assustadoras, ou mesmo moradores da zona rural que, em seu trajeto, indo e voltando para a cidade, passaram por alguma experiência sobrenatural. Estas são algumas das histórias que aconteceram nas estradas de Tefé. A primeira história que eu vou contar me foi narrada por uma amiga da família, uma pessoa a quem eu tenho um grande apreço. Esta amiga conhece a família do envolvido na história e, em respeito à privacidade dessas pessoas, o nome utilizado aqui será fictício. Chamarei o personagem de João. João era um mototaxista que trabalhava nas noites na cidade de Tefé. Tinha preferência em fazer as suas corridas no horário noturno por algum motivo que este narrador desconhece. Em uma noite, João pegou um passageiro que iria ficar na vila militar situado na Estrada das Missões. Após deixar o passageiro, que era um militar do exército, na sua casa na vila militar, João retornava para a cidade de Tefé. Após sair da Estrada das Missões e pegar a estrada do aeroporto, ele visualizou ao longe uma moça vestida de branco, acenando para ele. João parou a moto ao lado da moça. A moça disse o destino e subiu na garupa do mototaxista. João ficou impressionado pela beleza da jovem.
O mesmo não poupou palavras para elogiar a moça, que, para sua surpresa, demonstrou interesse nele também. Ou seja, a atração a princípio era recíproca. Por estratégia, João pegou o caminho mais longo para o destino da jovem. Sendo assim, ele poderia conversar um pouco mais com ela para ver se era possível conhecê-la melhor. No decorrer da conversa, ficou claro que ambos estavam interessados um pelo outro, mas tinham um problema. Todos os dois moravam com sua família. Por não possuir lugar para se encontrarem intimamente, um convite inusitado veio da própria moça. Ela recordou João que próximo onde ele a pegou, na estrada do aeroporto, existia um descampado, uma área desmatada que lembrava uma espécie de campo de futebol improvisado. Atualmente, onde é este descampado, é um condomínio fechado, mas naquela época ninguém havia ocupado a região ainda. João aceitou a proposta da moça e eles voltaram para onde eles estavam vindo. Entraram no descampado. Era noite, mas tinha luar. Então João estacionou a motocicleta, a moça desceu da sua garupa, logo em seguida João também. Então, quando iam começar o seu momento de intimidade, a moça desapareceu. Em um instante ela estava ali e em outro instante ela não estava diante dos olhos de João, que na verdade, no momento em que ela desapareceu, João estava tocando nela. O rapaz ficou totalmente transtornado, sentiu arrepios e calafrios e uma sensação de estar sendo observado. Mais do que depressa, ele subiu na moto, ligou ela, acelerou e saiu dali. João nunca mais foi o mesmo homem. Sua família teve que enviar para uma instituição para ser tratado na cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas. E até hoje, João nunca retornou para a cidade de Itafé. Não sabe-se se ele melhorou, se ele continua em tratamento, em apoio. Anos antes, uma moça que trabalhava como enfermeira na Vila dos Militares desapareceu. Foi encontrado somente o seu corpo na estrada. Após a análise, foi detectado que a moça sofreu abuso e posteriormente foi assassinada com golpes de arma branca. Outros mototaxistas também afirmam ter prestado carona ou ter visto uma moça na estrada do aeroporto acenando e pedindo para fazer corrida de mototáxi. Seria a moça que João quase namorou o fantasma da moça assassinada anos antes? Esse é um mistério que, por enquanto, continua sem resposta. Outra história que também aconteceu nas estradas de Tefé foi me contada pela minha amiga da família, a mesma que contou a história do motoqueiro João e o fantasma da moça de branco. Ela conta que também conhece o protagonista dessa outra história, que usarei o nome fictício de Sebastião. Sebastião era um homem são. Até o ocorrido, nunca apresentou problemas psicológicos ou algo parecido. A família de Sebastião possuía uma propriedade rural na estrada da
Agrovila. Era um sítio onde eles faziam farinha para revender. Uma vez, Sebastião estava esperando o transporte que naquele tempo era uma caçamba ou um caminhão que a prefeitura disponibilizava para levar e trazer os agricultores para a cidade. Hoje esse transporte é feito através de micro-ônibus ou um ônibus grande que a prefeitura disponibilizou. Mas há anos atrás era uma caçamba ou um caminhão. Sebastião estava próximo a um igarapé. Esse igarapé passava por debaixo da estrada, onde tinha uma drenagem que a prefeitura implantou, feita por tubos de bueiro de cimento de 1 metro de diâmetro. Uma série de tubos um do lado do outro, para não atrapalhar o fluxo do igarapé e a estrada fluir por cima. E tinha um homem sem camisa e de bermuda tomando banho nesse igarapé. Sebastião achou aquilo muito curioso. Ele começou a conversar com o homem coisas triviais. Quando ele perguntou de onde o homem era e para onde o homem ia, o homem disse: "Eu já vou." E se jogou no igarapé como se estivesse entrando no bueiro, mas não voltou de lá. O rapaz ficou esperando o homem aparecer do outro lado da estrada. Vale ressaltar que apesar desse bueiro ter esse diâmetro de 1 metro, tinha muito lixo dentro desse bueiro, muito mato, pedaços de madeira que a própria água traz quando tem chuva. Então ficava impossível um ser humano passar. Aquele rapaz desapareceu, não submergiu, não voltou. Sebastião ficou esperando aquele homem aparecer, ou então ficou esperando acontecer como se fosse alguma brincadeira, ele dizer que era uma piada e o homem aparecer do meio do mato, achando que foi uma ilusão de ótica, algo do tipo, mas nada, o homem não voltou. Naquela região, dias antes, tinha sido encontrado um corpo de um rapaz que tinha sido assassinado a golpes de arma branca. Quem fez essa maldade com o rapaz jogou o corpo naquele igarapé. Ele foi encontrado ali. Sebastião também nunca mais foi o mesmo. Até hoje o mesmo sofre de problemas psicológicos e fica recluso dentro de sua casa. De vez em quando, ele diz que o espírito do rapaz que ele viu na estrada no igarapé aparece dentro da casa dele até hoje, chamando ele para mergulhar junto com ele. Boa noite.